Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos o programa de hoje, dando as boas-vindas a você que já está assistindo o programa Papo Certo. De segunda a sexta, estamos aqui, sempre com um programa inédito, trazendo assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. No papo de hoje é o papo de saúde. Vamos falar sobre artrite, artrose e lombalgia. E quem vai estar trazendo todas as informações para nós é o Dr. Marcelo Guerra, que é PhD e professor do curso de Medicina aqui da UBRA Canoas. Muito obrigado pela presença no programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, até porque doutor é PhD, gente. Olha quanta honra termos o doutor Marcelo aqui conosco. E vocês sabem, né? O nosso programa é interativo e você pode participar através do nosso WhatsApp 3029 80 80. Agora, um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Através do nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem conferir a agenda da semana e também sugerir o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Doutor Marcelo, começando o nosso papo de saúde de hoje, qual é a causa da osteoporose? Bom, essa é uma pergunta realmente bem importante e muita gente quer saber isso, né? Como é que é essa coisa da osteoporose, o que significa, qual é a causa? Em verdade, nós temos um processo natural, o osso naturalmente é desfeito e refeito. O esqueleto que eu tenho hoje não é o mesmo esqueleto que eu tinha há 5 anos atrás. Ele foi totalmente desfeito e totalmente refeito, né? Por quê? Porque o organismo fica sempre verificando se existe alguma inconsistência mecânica. Puxa, olha, tem um osso aqui que não está legal, ele está meio esquisito. Então ele é desfeito e feito novamente, tá certo? Bom, o problema é que quando a energia de desfazer, né, ela é constante, mas a energia para refazer, ela vai se perdendo com o tempo. Então o osso acaba sendo desfeito e não consegue ser novamente totalmente refeito. Esse gradiente negativo de reposição de osso acaba levando a uma perda da massa óssea. E essa perda da massa óssea, com o tempo, se desenvolve um tipo de risco, que é o risco aumentado de fraturas, que a gente chama de osteoporose. E doutor, quais são os primeiros sinais da doença? Na verdade, ela é uma doença insidiosa que não aparece sinais. A pessoa, às vezes, nem sabe que está sofrendo de osteoporose. Quando ela começa a ter sinais, é porque ela já avançou além do que poderia, né? E essa sua pergunta é bem importante, por quê? Porque ela precisa ser avaliada precocemente, né? Principalmente as mulheres, né? Sabe, essa energia, esse poder de refazer o osso que foi desfeito, né? Ela é mediada por hormônios, né? Por exemplo, o estrogênio é um hormônio que fortalece essa capacidade de refazer o osso, tá certo? E claro, a mulher, quando vai perdendo os seus hormônios, vão diminuindo a quantidade de hormônios, ela vai também diminuindo a capacidade de refazer o osso. Então, as mulheres, principalmente, e as mulheres caucasianas, temos tanto no nosso estado, né? Elas têm uma necessidade importante de verificar isso, tá certo?
Então, assim, isso é importante. Outra coisa que eu queria dizer é que existe um exame para verificar isso, né, que se chama densitometria. A Organização Mundial de Saúde diz que a mulher tem que fazer densitometria aos 65 anos de idade. Eu verifico que muitas vezes as mulheres chegam com várias densitometrias e ainda não tem nem 60 anos, né? A densitometria, pessoal, é um exame que tem uma irradiação actínica, é um raio-x. Então não tem necessidade de fazer tanto raio-x. O que tem que fazer é ter uma vida saudável, alimentar-se corretamente, ir ao ginecologista, ver se tem que fazer reposição hormonal, e não é necessário toda hora estar fazendo esse exame de densitometria. Importante essa sua informação realmente, né? E como é possível, o que é bom, no caso para o tratamento, até mesmo a cura da osteoporose? Bom, o que nós temos que considerar é que há um processo natural. A gente tem cabelo branco, isso é uma coisa da vida, tá certo? Muito bem. Então, nós, ao longo do tempo, perdemos uma parte dessa energia vital que possibilita que a gente recupere massa óssea, né? Então, o conceito cura, né, é um conceito muito radical, digamos assim, tá certo? O que nós temos que ter é conviver com essa vida natural, certo? Sem ter uma vida infeliz, né? E para isso, sim, eu te digo que a prevenção da osteoporose, sobre isso que nós estamos falando agora, começa na adolescência. Por quê? Porque aquela quantidade de osso que nós vamos precisar usar ao longo da vida, ele vai ser fundamentalmente criado na adolescência. Então, o tratamento da osteoporose, ou a prevenção da osteoporose, começa na adolescência, né? E ao longo da vida, certo? Toda essa nossa vida saudável, que implica em boa alimentação, bons exercícios, o não uso de algumas drogas que podem prejudicar o metabolismo ósseo. Hoje me preocupa muito, por exemplo, o aumento do uso dos vapes. É um problema seríssimo isso, né? A gente vê, né, inclusive a Organização Nacional Mundial de Saúde tem uma preocupação grande. E nós aqui, a Anvisa, também lançou uma preocupação grande, né? Então, o uso do vape, o uso da nicotina. A nicotina é uma substância que prejudica o metabolismo ósseo, né? Então, ter uma vida saudável, fazer atividade física, uma alimentação saudável, é o que é necessário para quem tenha uma boa saúde óssea. Prevenção e cura. Quem já está sofrendo, tem uma forma de curar? Sim, há uma certa tendência, né, como disse, as mulheres principalmente, as mulheres caucasianas, as de origem japonesa também, mas lá aqui no nosso meio, as caucasianas, tá certo? Elas precisam ter um cuidado especial. Porto Alegre fica a 30 graus sul. O que significa estar a 30 graus sul? Significa que a inclinação do raio ultravioleta está de tal ordem que a capacidade de chegar à nossa pele diminui. Qual é o problema disso? É que a vitamina D, pessoal, e aqui estou falando uma coisa que é bem importante, a vitamina D é fundamental não só para o osso, mas para o osso é fundamental. Ela é sintetizada a partir de um colesterol que fica dentro da pele e com a vitamina D ela se transforma nesse hormônio que ativa a formação do osso, vamos por assim dizer, né? Com 30 graus sul, essa inclinação diminui a incidência desses raios na nossa pele. Se ainda por cima, a gente sabe disso, as mulheres usam make-up, usam protetor solar, essa proteção solar também diminui a absorção de vitamina D, né? A absorção de raio ultravioleta, com diminuição da formação de vitamina D. Então, esse é um problema. É um problema que a gente tem que ver. Se você medir os níveis de vitamina D na população em geral, normalmente estão baixos. E às vezes estão muito baixos, tá certo? Inclusive, minha pesquisa do meu doutoramento foi exatamente sobre isso. A relação da vitamina D e o risco que os idosos que sofrem fraturas do quadril têm na sobrevida, tá certo? E aí eu analisei muitas pessoas e vi que o nível de vitamina D é muito baixo. É necessário pegar sol. É ruim. Qual é o problema de pegar sol? É importante pegar sol. O problema é que no mesmo local onde se forma a vitamina D, se forma o melanoma. Sim. Que é esse câncer de pele. Sim. Então a gente tem que medir. É uma questão, é o que o americano chama de trade-off. Vamos negociar o que a gente tem que fazer. Tá certo? Então tem que tomar cuidado. Por isso que os dermatologistas prescrevem protetor solar. E é bom prescrever protetor solar. Eventualmente, pessoal como eu, por exemplo, eu faço reposição de vitamina D.
Eu meço, vejo como é que eu estou. É possível repor vitamina D, Sim, não apenas com sol. Não, você toma vitamina D. Então, eventualmente, é o que seria o correto. Necessário, então, para quem é aqui do Sul. Sim. Aí vamos entrar nessa parte de falar sobre os suplementos, então, para artrose e a osteoporose. Quais o senhor recomenda? Eu penso assim, está muito em voga a questão do colágeno, né? Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, né? E colágeno como se fosse um tijolo numa construção. É uma estrutura, né, proteica, né, que faz parte dessa obra que é feita para criar osso, para criar cartilagem, tá certo? O problema é que ela é uma molécula muito grande. E nesse processo de muito grande, né, o processo digestório quebra essa molécula para ela poder ser absorvida. Aí eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: imagina nós aqui gostamos de fazer churrasco aqui no Sul, né? Eu vou fazer um churrasco, gosto de fazer churrasco, né? E aí você pode escolher vários tipos de carne. Sim. Se você tem uma carne boa, né, a chance de ter um bom churrasco aumenta. Sim. Né? Quando você ingere o colágeno bom, você tem uma carne boa para que o teu organismo faça um bom osso, faça uma boa cartilagem. Né? Ou seja, não é que aquele colágeno que você vai ingerir vai chegar diretamente no osso, mas ele fornece os ingredientes para que o próprio organismo consiga fazer um bom osso, uma boa cartilagem. Então, colágeno não é tudo igual. Não, existem vários tipos de colágeno, né? E as pessoas absorvem melhor, com uma maior e menor facilidade essa proteína, que ela é uma molécula grande, né? Tem que ser necessariamente partida. E doutor e professor, qual é a melhor vitamina, agora falando de vitamina para artrose, aqui no exemplo da coluna, por exemplo? Não, assim, ó, vitamina não tem. O que nós temos, novamente, é a vitamina D. Né? A vitamina D, certo? É uma vitamina que está intimamente ligada ao metabolismo do cálcio. Né? O cálcio é um tipo de uma molécula que tem muita dificuldade de sair de onde ele está. Por exemplo, a gente toma leite. Sim. O melhor alimento para isso seria o iogurte. Eu tomo iogurte todo dia. Iogurte. Né? Iogurte. Porque a acidez de iogurte, a quantidade de cálcio dentro de iogurte é muito bom para a gente absorver cálcio. Né? Muito bem. Então você come aquele cálcio. Né? Só que para que esse cálcio saia do trato intestinal e entre na circulação, essa passagem ela é muito difícil. Né? Precisa alguém que ajude o cálcio a entrar. Esse alguém é a vitamina D. Então, necessária a vitamina D. É muito necessário a Professor, vitamina D. uma dúvida pessoal, eu sempre tive a dúvida de adquirir aquele composto vitamínico de A a Z, por exemplo, ou adquirir vitaminas pontuais, assim, que me parece vem em maior quantidade. Há uma diferença ou tanto faz? Essa é uma crítica bem grande, o que se faz a alguns tipos de terapias médicas, né? A pessoa pode... Eu penso que a pessoa, por exemplo, novamente, a vitamina D tem níveis. Né? Tem gente que entende que níveis muito elevados de vitamina D são bons. E eu penso que não é assim. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa fica intoxicada por vitamina. Eu já vi alguns casos de intoxicação, por exemplo, por vitamina D. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Tem que tomar cuidado com algumas terapias chamadas regenerativas. Elas são até um pouco antinaturais, porque, na verdade, como eu digo, a gente tem que ter um dia cabelo branco. Faz parte da vida. Né? Faz parte da vida. Por exemplo, se alguém chega e tira uma foto do Marcelo Guerra. Bom, Marcelo Guerra tem cabelo branco, tem rugas, usa óculos. Eu estou doente? Não estou doente. Eu tenho 68 anos, é isso que eu tenho. Não é uma doença. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que existe um processo natural da vida. O que nós temos que fazer é conviver bem com esse processo natural da vida. Muito bem. Pessoal, o papo é de saúde, mas agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Dr. Marcelo Guerra. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação.
Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. No canal do YouTube do Papo Certo, você pode conferir pequenos vídeos das entrevistas de outros convidados e também pode se inscrever no canal para receber sempre os nossos novos vídeos. Bom, hoje nós estamos falando com o professor doutor Marcelo Guerra, que aqui é professor do curso de Medicina da UBRA. Professor, o que pode causar uma lombalgia, que inclusive eu sofro? Bom, isso eu diria que grande parte de nós sofre disso, né? De alguma forma é o preço que a gente paga pela bipedestação, né? Quando a gente saiu da posição quadrúpede para a bípede, certo? E, de certa forma, foi um avanço muito grande na evolução, né? Nós tínhamos uma limitação de horizonte e ficamos em pé e o nosso horizonte se ampliou, né? Mas isso custou. Por quê? Porque a nossa coluna lombar, aquela em que fica entre a bacia e o tórax, aquela parte que é curvadinha para frente, né? Essa coluna lombar ela teve que se envergar para poder deixar que o homem fique em pé. Nesse movimento, gerando a chamada lordose lombar, que é normal, uma curva normal, os músculos precisaram estar de tal forma equilibrados para que ela não se altere esse grau. Existem pessoas, às vezes, por deficiência muscular ou por falha de fortalecimento, acabam tendo essa curva lombar alterada. Isso força muito a coluna. Mas nós temos assim, né? Você imagina que você tem uma curva e em cima dessa curva você coloca todo um peso. Todo o tórax, todo o membro superior, todo o crânio, todo esse peso do corpo é depositado em cima de uma curva. Então, toda vez que você caminha, essa curva tem que se movimentar para acomodar o impacto, receber o impacto desse peso e transmitir essa carga para os membros inferiores que vai dissipar no chão, né? Essa mecânica toda, se a pessoa não estiver bem equilibrada do ponto de vista muscular, e aí uma coisa importante, uma dica importante, né, pessoal? O centro do corpo, o músculo do centro do corpo é crítico nesse processo. Então, ter um bom abdômen, uma boa musculatura paravertebral, ou seja, tudo aquilo que está na volta do nosso abdômen, ela tem que estar bem fortalecida. O americano chama isso de core, o centro, né? Esse centro tem que estar muito bem fortalecido e treinado para fazer com que esses movimentos sejam dissipados da melhor forma possível, não sobrecarregar a coluna, que acaba, em última análise, provocando a dor nas costas, que é a lombalgia. E a lombalgia chega a trazer algum déficit para os órgãos? Sim, a lombalgia, ou seja, essa alteração acaba provocando um desgaste dos discos intervertebrais, né? Que são pequenos amortecedores que se localizam entre duas vértebras. A coluna é um empilhamento de vértebras e entre elas tem um disco intervertebral. Eventualmente, em função desses esforços, esse disco se desloca, provocando a chamada hérnia de disco. Essa hérnia de disco, como ela ocorre geralmente em direção aos nervos que vão para os membros inferiores, vão para as pernas, né, pode provocar dores e perda até de força. Aquilo que as pessoas chamam de ciática, né? A ciática é aquela dor, né, que é provocada quando as raízes do nervo ciático são irritadas, geralmente por uma hérnia, e provoca aquela dor irradiada na parte toda da coxa, da perna e vai eventualmente até a planta do pé, né? E isso, com o avançar do tempo, pode inclusive levar à perda de força e, eventualmente, casos muito extremos, perda de movimento dos membros inferiores. Professor, no meu caso, é diagnosticado, né, que eu tenho uma questão hereditária, que a quarta, quinta, sexta vértebra ali endureceram. Também pode ser questão hereditária? Eu sei que minha mãe, pai, todos sofreram com isso. Pode sim. Existem fatores hereditários em várias, inclusive nisso, né? Tem um professor aqui na universidade que uma vez ele me falou uma coisa muito legal. Sim, a genética é importante, mas a gente não pode virar escravo da genética. Porque a genética diz que eu tenho uma genética muito propensa a ter infarto agudo do miocárdio, fazer infartar o coração, né? Não quer dizer que eu vou ter que infartar o coração.
Ou seja, se eu tenho uma genética que me aumenta a minha probabilidade de ter dor nas costas, eu tenho que fazer tudo o possível para reequilibrar isso. Que no caso o exercício foi a recomendação dada a mim. Exercícios, peso, estar dentro de um peso correto, né? Ter uma boa postura. Às vezes no trabalho a gente se vê em situações de má postura, né? Passa muito tempo na frente do computador, mal sentado, mal posicionado, o computador está mal posicionado, né? A pessoa, por exemplo, como eu, que tem esses óculos que são de gradiente de óculos, vai ver, eles estão na frente do computador assim, ó, porque ele tem que encaixar o foco do óculos no monitor. Por exemplo, eu tenho um óculos, às vezes passo muito tempo, que é só para computador. Ele só tem uma distância focal. Então, não preciso ficar localizando. Quantas vezes a gente vê na frente, eu vejo muito isso. Na frente do computador, a pessoa está assim, porque conforme ele vai colocando esses multifocais, né, depende da distância. Depende de quando você coloca a tela, ou, por exemplo, o laptop, a pessoa fica aqui. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, senão vai acabar doendo. Temos mais uns 7 minutinhos de programa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre artrose. O que é e quais são as causas? Bom, esse é outro tema bem importante, é o tema, inclusive, que, no meu caso especial, que eu mais trabalho no consultório, no consultório eu trabalho o quadril, e o que mais acontece lá é a artrose do quadril, né? A artrose é a perda da cartilagem articular, né, que faz com que as articulações deslizem suavemente. Isso é artrose, em última análise, tá certo? Bom, ela é causada por várias coisas, mas também é causada pelo ciclo da vida, né? Nós temos um corpo que vai pouquinho a pouquinho sofrendo pequenos desgastes, né? Certamente, se qualquer um que tenha a minha idade, né, fizer um raio-x da coluna, por exemplo, vai aparecer alguma alteração ali, porque é do ciclo da vida, né? Mas existem momentos que você tem uma artrose muito avançada para o teu momento de vida. E aí que é ruim. Porque doença, pessoal, doença é qualquer coisa que altere a sua qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, quando definiu doença, não definiu doença apenas por uma questão física. Ela pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser social, pode ser... Enfim, olha a doença que nós estamos vivendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? É uma doença, é uma espécie, seria uma endemia. A catástrofe gaúcha hoje pode ser considerada como uma endemia, porque nos provoca, está todo mundo desconfortável. Isso é uma doença, tá certo? Então, quando o desgaste da articulação leva a um desconforto que não permite que você faça as coisas que são normais para o que tu tens que fazer, isso é considerado doença. E aí, a artrose, né, pode ser uma dessas enfermidades que acontece, por exemplo, no nosso meio, no Brasil, uma coisa que é muito frequente, o jogador de futebol que tem muita fissura de jogar futebol aos 12, 10, 11, 12 anos. Sabidamente, esses rapazes, geralmente são meninos aqui no Brasil, né? Hoje as meninas estão fazendo muito isso também, mas esses rapazes acabam podendo ter desgaste do quadril por causa do futebol, jogado muito precocemente, né? Então isso acaba levando a uma doença muito séria, que é a artrose grave, como aconteceu com o Guga, por exemplo. O Guga teve que parar por causa disso. O Pelé teve que ser operado do quadril por causa disso. Todos esses atletas que jogaram muito futebol na pré-adolescência acabaram desenvolvendo, todos não digo, mas a grande maioria, desenvolvendo um processo grave de desgaste da articulação, que é a artrose. E qual é o tratamento quando a pessoa está diagnosticada com artrose? Ontem mesmo eu conversava com uma paciente que chegou lá com uma artrose de quadril, eu disse para ela, isso está te fazendo perder a graça? Porque eu aprendi isso com um paciente, o paciente me ensinou isso um dia. Porque eu não tenho artrose, então, às vezes, claro, a gente sabe, mas quando ele me disse assim, está me fazendo perder a graça. Bom, isso é um sinal que provavelmente essa artrose já tem que ter um tratamento cirúrgico, quando perde a graça. Tá? Até lá, pessoal, um bom peso, exercícios corretos, alimentação correta, fisioterapia, analgésicos, mas não abusar dos anti-inflamatórios, tomar cuidado com o anti-inflamatório, né? Mas analgésicos que possam dar conforto, né? E o limite é esse, a pessoa se dá conta, puxa vida, isso aqui está me incomodando, eu estou começando a perder a graça disso aqui.
Bom, esse é um alerta bem significativo. Doutor Marcelo, aproveitando que a gente tem mais 3 minutinhos, vamos fazer um resumo do que a gente trouxe aqui em relação a osteoporose, lombalgia, artrite e artrose, métodos de prevenção. A vida saudável. Hoje, eu penso que a comunicação é tão importante, vocês aqui estão sempre comunicando, né? A comunicação é tão importante que eu não acredito que exista alguém que tenha um meio de comunicação e o celular é uma coisa fantástica, um meio de comunicação que não sabe o que é vida saudável. Todos sabemos. Todos sabemos o que é ter uma vida saudável no esporte, todos sabemos o que significa comer saudavelmente, todos sabemos o que significa dormir saudavelmente. Então, a principal prevenção para tudo isso que nós estamos falando, e não só para isso, para o cérebro, para o coração, né, é a vida saudável. O que eu quero dizer é que cada um tem que ter a sua própria vida saudável. Eu entendo que sim, temos que ter, e que o grande desafio é conseguirmos equilibrar todas essas recomendações. Tenho que dormir, mas tenho que fazer exercícios, mas eu também preciso trabalhar, também tenho que me alimentar. Eu vejo que tem que ter um colchão bom, porque isso também influencia. Por exemplo, eu tenho que ter um colchão bom, senão meu problema na lombar piora muitas vezes. Eu vejo que aqui o grande desafio, né, professor? É verdade. É o equilíbrio entre tudo isso, que é o que o senhor traz aqui. Saber que, né, é natural envelhecer, né? Professor, a gente está nos minutinhos finais. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente aqui sobre os problemas ortopédicos mais comuns que a gente tem nos dias de hoje. Depende da idade. Eu diria que na infância nós temos relacionados ao trauma, né? Tem aqueles que a pessoa nasce com problemas ortopédicos. Depois na adolescência, no decorrente desse excesso de esporte. Na vida adulta jovem, o que a gente tem é a má postura, né? Que é uma coisa importante. E na vida mais madura, o desgaste articular, a artrose e a osteoporose são problemas que eu penso que são mais prevalentes. Doutor, e a diferença entre ortopedia e traumatologia? A traumatologia é uma parte da ortopedia que estuda o trauma do osso, a fratura, a luxação, a entorse. A traumatologia pega o trauma ortopédico que a gente chama, né? Ou seja, o osso que está quebrado, o idoso que por causa da osteoporose quebra o punho, quebra o ombro, quebra o quadril. É isso aí. Foi, assim, uma aula de saúde aqui no Papo Certo hoje. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Marcelo, e obrigado a todos que nos assistiram aqui. Deixar um abraço grande a todos os profissionais da área de saúde aí, especialmente os ortopedistas e traumatologistas. Ficamos por aqui então e amanhã mais um Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos.